Shalom, shalom, queridos. Não sei se você vai assistir de dia, de tarde ou de noite, mas que, independente do horário, o Senhor possa estrategicamente falar ao seu coração, que o ambiente de paz que o Senhor Jesus tem para nos dar, que é aquela paz que excede todo entendimento, esteja sobre o seu coração, sobre o que você é, para que o Senhor, o Príncipe da Paz, reine nesse ambiente de paz em nome de Jesus. Antes de começarmos essa reflexão, esse compartilhar da palavra, eu queria orar com vocês. Amém? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor propõe algo no teu coração e não há nada que impeça que o Senhor cumpra. O Senhor zela também pela tua palavra para cumprir. E nós não estamos aqui falando de outra coisa senão da tua palavra que é fiel e verdadeira, que é escudo e broquel. A tua palavra que é alimento para o faminto, que é vida para aquele que estava morto, que é caminho para aquele que estava à deriva, que é, Senhor, direção, que é tudo que nós precisamos. A tua palavra é desde o início e será para sempre. Passará todas as coisas, mas a tua palavra nunca passará. E nós glorificamos a Jesus Cristo, que é a palavra viva, que se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou e está entre nós através do teu Santo Espírito. Senhor, abençoa-nos nesse dia, que a tua palavra possa nos ministrar. Mais do que isso, além de ministrar-nos, porque nós somos ministrados pela tua palavra, mas possa achar um lugar de fazer transformação em nós, fazer metanoia dentro de nós. Nós nos rendemos à tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, já quero pedir desculpas aqui, ó. Eu não estou na minha casa, então relevem. Eu tentei achar um lugar menos poluído pelos movimentos, né? De final de ano aqui. Esse aqui foi o lugar menos poluído. Senão vocês iam ver cada coisa. Só para poder explicar, porque de repente fala assim, gente, a filha da profeta Andréia, ministerial, faz como isso aqui, né? Então tá explicado. Eu estou aqui no interior de São Paulo, na casa da família. Achei uma brecha aqui no tempo de família e no tempo de filhos e etc e tal. Tá um calor aqui que vocês não podem ter noção. Então se vocês me verem suando aqui, é por conta de tudo isso. Bom, eu me proponho hoje a falar sobre um assunto, sobre um tema, que além de tudo eu já passei. Então às vezes quando a gente caminha dentro de uma situação, a gente pode falar com mais convicção, né? E quando a gente vence, a gente fala com autoridade. O tema que eu me proponho a falar hoje é sobre o impacto da imoralidade sexual dentro desse nosso propósito aqui. E provavelmente coisas que eu vou dizer aqui, outras pessoas também vão falar, porque nós estamos dentro desse propósito e os assuntos estão interligados, né? Por mais que existam temas e pautas, os assuntos estão interligados. Então, até mesmo dois textos que eu vou ler, pode ser que outras pessoas leiam e que leiam mesmo, para que essa palavra possa martelar dentro de nós e fazer aquilo que apraz ao Senhor. Meu desejo hoje é que, de alguma maneira, de uma forma não arrojada, mas simples, eu possa ser uma voz de Deus para a sua vida. E que a voz do Senhor fale dentro de nós. Que a voz do Senhor penetre em nós com muita profundidade, com muita clareza, nos dando direção, nos dando chaves, nos dando formas de como atribuir ao Senhor o louvor da nossa transformação, completa e absoluta. Amém? O impacto da imoralidade, então, é o tema de hoje. Você pode anotar aí no seu caderninho. E eu quero ler dois textos com vocês. O texto proposto para a gente falar desse tema aqui foi em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim. Deixa eu abrir aqui, que está na página seguinte. Capítulo 6 e o versículo 18 fala assim. Para quem não me conhece, aliás, eu sou a Kelly, tá, gente? Tem gente que já está no grupo desse propósito, está em outros grupos, já me conhece por escrita, né? Porque a gente está lá no grupo em comunhão, mas para quem entrou, de repente, pela primeira vez em algum dos nossos grupos, eu sou a Kelly Novaes e sou filha ministerial da profeta Andréia. E nós caminhamos juntas já há algum tempo. E eu estou aqui para aprender junto com todos vocês, para ser ministrada junto com todos vocês, mas também para servir a vocês da maneira que for possível servir. Eis-me aqui, amém? 1 Coríntios 6, 18 vai dizer assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca com o seu próprio corpo.
Aqui nesse texto vai falar exclusivamente da fornicação, mas eu quero ler ainda com vocês mais um texto, né? Aqui nesse texto, aliás, nesse versículo. No texto proposto vai falar sobre várias coisas que Paulo está advertindo a igreja de Corinto também e trazendo uma ministração sobre eles, mas eu também quero ler um outro texto que está em Efésios capítulo 5. E o versículo 3 diz assim: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Amém, queridos? Deixa eu, antes de entrar aqui nesse texto, pontuar uma coisa. A palavra imoralidade, né? Eu gosto muitas vezes de pegar o cerne, a raiz das palavras, seja ela a raiz no latim, no grego, no hebraico, e a palavra imoralidade, ela vem de uma junção de duas palavras, que é in moralis, o in de não e o moralis de moral. Então, quando a gente pensa em moralidade, não há como pensar em outra coisa senão aquilo que não é moral, né? E a Bíblia vai falar a mesma coisa sobre isso também. Eu vou abrir aqui o texto no celular, só um minutinho. E quando a gente vai falar aqui no primeiro texto que nós lemos, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a fornicação, na versão Almeida Ferreira, da Bíblia Strong, vai falar que, não vai falar a palavra fornicação, mas vai dizer a palavra impureza, fugir da impureza. E por que ele não falou fornicação em alguns outros textos, como o que eu li aqui na minha versão da King James, vai falar da fornicação em si. E aqui na Almeida Ferreira vai falar de impureza, porque Paulo está falando de todo nível de impureza sexual, né? Então, seja ela adultério, fornicação. Mas em Efésios, ele vai advertir a igreja, para a igreja ter essa questão do pecado sexual como algo tão profundo, tão sério, que ele vai citar 3 coisas, junto com a fornicação, junto com o adultério, junto com qualquer nível de pecado sexual. Ele vai citar também a questão da avareza, né? E quando ele cita a questão da avareza junto com a fornicação sexual, eu me lembro que a profeta Andréia esses dias falou sobre isso, em um dos devocionais até, sobre os ídolos do coração. Eu queria pontuar com vocês algo muito importante. Veja que a imoralidade sexual está além de simplesmente uma pessoa vai lá e se deita com outra. A imoralidade sexual, ela vai alcançar um nível tão profundo dentro da nossa vida que ela vai tirar do ser humano, da pessoa que peca com a imoralidade sexual, uma das principais coisas, que é aquilo que Deus fez questão de nos dar, a identidade. Ela vai ferir de uma maneira tão grande a identidade de uma pessoa, não somente como pessoa, como filho, como marido, esposa, como pai, mãe, como cidadão, né? Uma pessoa imoral, você pode reparar que uma pessoa imoral, ela é conhecida, não é pelas virtudes, não é pelo quanto ela fez sucesso, ela é conhecida, quando ela é imoral, pela imoralidade dela. Fulano ganha tanto dinheiro, mas fulano não pode ver um homem, não pode ver uma mulher. Ciclano tem tanto sucesso, mas, nossa, né? Eles podem até citar coisas que de bom a pessoa alcançou, trilhou, conquistou, mas a imoralidade vira uma marca sobre ela. Mais do que qualquer coisa que esteja aparente, ainda que eu não veja a pessoa ali cometendo o pecado da imoralidade, ainda que eu não veja ela bagunçando, ainda que eu veja somente o que está por fora, o carro importado dela, ainda que eu veja só o sucesso profissional dela, ou só o ministério proeminente dela, a imoralidade vai caminhar com essa pessoa, tal qual qualquer identidade caminha com alguém. Da mesma forma que alguém que é virtuoso, que tem a sua moral limpa, que é puro, vai exalar isso. Fulano de tal não tem nada, mas fulano de tal é íntegro.
fulano de tal não alcançou nada ainda na vida, no sentido de não tem sucesso nisso, como o mundo poderia ditar o sucesso, não tem, etc e tal, tantas coisas que brilham os olhos, né? Mas fulano de tal é uma pessoa de confiança, esposo ou mulher de uma pessoa só. Fulano de tal tem uma vida limpa. A moralidade é uma veste, acima de tudo. E não vou dizer que é uma veste apenas do nome, da moralidade, mas é uma veste do corpo, da alma e do espírito. A imoralidade rouba, a imoralidade flagela, a imoralidade brinca com o que nós temos de melhor, estraçalha e joga tudo numa grande lata de lixo. Até que vem o Senhor e nos dá um caminho de retorno, nos dá techuvá, nos dá um caminho de como sair disso e ser regenerado. Veja, em Efésios capítulo 5, eu quero pegar essa referência aqui porque eu achei bastante interessante. Efésios capítulo 5, Paulo, ele vai apontar 3 coisas ligadas na imoralidade. Vamos ler aqui rapidinho de novo para ficar mais fácil, quer ver? Efésios 5, capítulo 3, ele vai dizer assim, mas aqui é uma outra versão, mas a impudicícia, essa palavra é difícil, né? E toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém os santos. Eu vou pegar essa palavra aqui, porque quando vai falar da imoralidade, a raiz da palavra é porneia, que vai ser a raiz que vai dar base para a pornografia, ok? Então, é uma relação sexual ilícita de adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, todo tipo de relação. Essa impudicícia que Paulo está falando aqui. E toda sorte de impurezas. A catársia é a palavra em grego para impureza. Vai falar da impureza física, proveniente de desejos sexuais, de luxúria, de uma vida devassa ou de motivos impuros. Mas aí ele vai colocar junto desse mesmo versículo a cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. E essa cobiça está falando da ganância do nosso coração. Pleonexia, que é um desejo ávido de ter mais, também ligado à avareza. Então está ligado ao financeiro também. E por que ele está falando dessas 3 coisas ligadas uma à outra? Porque a profeta Andréa citou isso num devocional, acho que foi do 4º dia ou do 5º dia, não vou lembrar agora. Mas quem está acompanhando aí sabe que ela citou isso. Tanto a sexualidade ilícita, ela vai ser exagerada, quanto o dinheiro e etc e tal, mas a sexualidade está muito ligada à idolatria. Extremamente ligada à idolatria, assim como o dinheiro também está ligado à idolatria. E a idolatria é algo que o Senhor sempre vai citar como sendo algo que vai fazer parte da nossa intimidade. Assim como nós não podemos adorar outros deuses, porque nós acabamos rompendo com a aliança, não há como ter aliança com 2 maridos. Vocês lembram da samaritana? Que não tinha como ela ter um novo marido. Jesus queria trazer uma aliança com ela, mas ela já tinha 5. Ela precisava renegar, né, rejeitar aquelas 5 alianças. Porque com o diabo é assim, você pode ter quantas alianças você quiser. Uma hora ele vai cobrar todas essas aí. Mas todo tipo de demônio, o demônio faz você pecar com dinheiro, faz você pecar com a sexualidade, faz você pecar com... Todos os demônios estão juntos uma coisa só, tá tudo certo, você pode ter quantos maridos você quiser, por isso que a samaritana tinha tantos. Eram maridos espirituais, eram alianças espirituais, né? E por que o Senhor coloca isso no pacote de idolatria? Porque é a única coisa que nos penetra profundamente, que faz com que a gente seja íntimo de verdade, um só. E nesse devocional do 4º dia, ela citou muito sobre a questão da idolatria, o ídolo do nosso coração. Assim como a sexualidade a ganância, a vaidade, porque nós acabamos gastando dinheiro. Quem que não gasta dinheiro para poder ficar mais bonito?
debaixo de uma atmosfera, tá, gente, desse pecado, da imoralidade, do ato sexual ilícito e etc e tal, vai gastar dinheiro com motel, vai gastar dinheiro com um bom perfume para poder seduzir, vai gastar dinheiro com várias coisas. O dinheiro vai estar sempre ligado como uma forma de altar, uma forma, né, de movimentar também a adoração dessa pessoa na idolatria. Mas veja, a boa notícia é que não importa o quão profundo uma pessoa entrou na imoralidade. E eu vou falar isso porque, apesar de eu ter nascido num lar cristão, tive bases cristãs, eu me envolvi com a imoralidade sexual. Eu não me casei virgem. Então, aqui não tá falando com quantos parceiros você tem que dormir para você ser um imoral. Aqui tá falando que basta você ter uma vida ilícita, fora do padrão da verdade de Cristo, fora do padrão dos princípios, você se torna imoral. Essa é a parte difícil, porque a gente pensa na imoralidade apenas como aquela pessoa que foi conhecida e se deitou com a rua toda. Ou aquela pessoa que traiu o esposo ou a esposa milhares de vezes. Ou a gente só pensa na imoralidade como uma prostituta, um prostituto, ou coisas desse tipo. A gente pensa numa grandiosidade. A grandiosidade vai trazer consequências grandes, mas para a verdade da palavra, diante do espelho da verdade, a imoralidade é tudo aquilo que saiu do padrão de Cristo. Saiu, se tornou imoral. Tô falando na questão sexual, amém? Vamos caminhar pra frente? A imoralidade também tá falando... a gente pode pensar na imoralidade como algo que feriu, que deturpou o nosso caráter. Um caráter não regenerado. Em quem? Em Cristo. É impossível ter um caráter regenerado em nós mesmos. Muitas pessoas vão lutar para poder sair da imoralidade tentando se regenerar nelas mesmas. Isso não é possível. A nossa regeneração para sair dessa trama maligna que prende, que aprisiona, dessas fortalezas malignas que levam uma pessoa a ser uma pessoa imoral, impura e que cobiça, só é possível mediante a regeneração em Cristo Jesus. E como que eu faço isso em Cristo Jesus? Além de me entregar para Ele, agora eu já sou cristão, já me entreguei para Jesus, ótimo. Você já está meio caminho andado, porque agora que você se entregou a Cristo, você precisa se entregar mais. Precisa ir para a cruz, fazer morrer esse caráter que Ele não te deu. Porque o caráter da imoralidade, a vestimenta da imoralidade, os olhos imorais, os ouvidos imorais, a boca imoral, o sentimento imoral, o pensamento imoral, não foi Cristo quem te deu. Nós viemos de um lugar de iniquidade, nós viemos e nascemos no pecado, mas Cristo Jesus nos resgatou lá das trevas para a sua maravilhosa luz, para nos fazer filhos da luz, filhos da moralidade. Trazemos luz para o imoral com a moralidade dentro de nós, através do caráter de Cristo. Então, é necessário a gente entender que o caráter de Cristo é uma veste também sobre nós. A falta de pudor, a vida sem regras, traz esse caráter imoral sobre nós. A profeta Andréa falou, e eu acho que foi no primeiro vídeo, no vídeo que introduziu esse propósito, ela falou sobre nós, às vezes, temos uma certa aceitação, porque os nossos olhos ficaram vendo coisas, os nossos ouvidos ouviram, os nossos sentidos ficaram imergidos em situações que são imorais, que quando a gente olha uma situação imoral, a gente acaba aceitando aquilo como normal, quando não é, né? Os nossos olhos precisam rejeitar, os nossos olhos precisam olhar e se enojar daquilo. Jesus pode trazer isso sobre nós, limpando o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito, nos despindo dessa imoralidade, dessa veste de imoralidade, e nos dando novas vestes, nos dando um novo pensamento, o pensamento cativo à cruz, que rejeita tudo aquilo que contradiz a palavra da verdade e da pureza. A moralidade, a impureza, a ganância, e eu quero colocar essas três coisas, se você puder anotar aí, vai ser interessante. A moralidade como a vestimenta do corpo, a impureza como a vestimenta da alma, e a ganância como a vestimenta do espírito. O espírito é aquele que tem vida de Cristo, né? Ele veio de Cristo, ele pode produzir, mas um espírito corrompido, como que vai ser feito? A alma com essa impureza, a alma fica estraçalhada, e o corpo é aquilo que todo mundo está vendo, né? Você vai ali, você está representando sua alma e seu espírito. Imoralmente, como é que vai fazer, né?
Esses três juntos, dentro dessa vestimenta de moralidade, representa todo o termo da idolatria que o Senhor cita quando vai falar de alguém imoral. Um idólatra e um pervertido sexual, um imoral sexual, é a mesma coisa para o Senhor. Está sempre ligado no altar da idolatria. Tanto que eu gosto de citar a samaritana, porque quando a gente lê esse texto, a gente pensa em maridos físicos, e não era possível, porque uma pessoa casando com 5 maridos seria apedrejada, um outro, no mínimo ela seria uma adúltera, e pelas leis ela seria dada impura, enfim, alguém não poderia aceitá-la. Mas ali estava falando de 5 maridos espirituais, 5 idolatrias, 5 altares, 5 deuses, né, de Samaria, que foram os deuses introduzidos em Israel quando eles saíram do Egito, e eles pecaram pela primeira vez, depois do bezerro de ouro ainda. Eles pecaram ali, né, com todo tipo de orgia, beberam, comeram diante dos deuses, e aqueles deuses foram introduzidos em Israel. Em Coríntios agora a gente vai falar sobre uma ordem que ele dá, que essa ordem para mim foi a chave. Eu já estou quase terminando aqui, porque eu não quero ser longa nisso. Ele fala, orar contra a imoralidade. Não. Jejue contra a imoralidade. Não. Embora tudo isso seja válido, ele fala fugir. Fugir. Fugir é a chave da nossa vitória. Não importa se você é o alecrim dourado de Jesus, o vaso da unção que derrama transbordante. 9 dons do Espírito sobre você estão atuando plenamente, não importa. A ordem é fugir. Porque nós nunca seremos o bastante contra aquilo que Satanás tem para nos fazer cair. Nós contamos com Cristo, né? Mas aquilo que compete a nós, a chave que Paulo nos dá é fugir. Vamos ler aqui de novo? Fugir, olha só. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo. Fuja. Você percebeu uma música, você percebeu pede para o Senhor colocar a luz sobre os seus olhos. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, os meus ouvidos para que eu ouça. Põe sobre o meu coração o desejo de Cristo, o sentimento que houve em Cristo Jesus haja no meu coração. Quando eu olhar, quando eu ver, quando eu falar, quando eu passar em frente, Senhor, o desejo do meu coração é ou rejeita ou abraça. Rejeita o que é aquilo que não condiz com a pureza, com a santidade de Jesus. Abraça tudo aquilo que for louvável, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que tiver louvor, que for, não é? Que for santo. É o sentimento de Jesus. Então, a Bíblia vai falar, cultivem o hábito de fugir. Isso é um hábito. Porque às vezes a gente não cultivou ainda esse hábito, né? Tá lá assistindo qualquer coisa, de repente um homem se declara para outro homem, e ok, a gente acha tudo bem, que bonitinho os dois, nossa, é estranho, né, 2 homens, mas tudo bem, né, só no filme mesmo, não é só no filme, meu irmão. Isso é uma mentalidade que está tentando entrar dentro de você, dentro da sua mente, pelos seus olhos, pela janela da sua alma. Não. O profeta Daniel até falou um hábito que ela tem, de abaixar muitas vezes a cabeça, abaixar o volume, e não permitir que aquela frequência adentre, nem nela e nem no ambiente. Cultivemos o hábito de fugir. Do quê? De qualquer aparência do mal. Aqui ele está falando sobre a fornicação, e eu quero enfatizar sobre você. Se você tem algum problema, alguma demanda que precisa ser vencida na área da sexualidade, é por isso que você está nesse propósito. Cultive o hábito de fugir. Cultive o hábito de fugir. Propositalmente, seja proposital nisso. Seja proposital nisso. O tempo inteiro Paulo vai dar chaves de como vencer essas questões. Uma das chaves que ele vai dar é a comunhão, a intimidade, o desejo, o apreço ardente pelo Senhor. Se você não cultivou isso, é uma chave de vitória. Cultivar isso pelo Senhor. No verso 16, a Bíblia vai falar que se torna um só. Deixa eu pegar aqui no verso 16 desse mesmo texto, ó. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo, porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Com quem você vai escolher ser penetrado, ter intimidade, ser acessado? Quando nós somos acessados apenas pelo Senhor, nos tornamos um com Ele. No devocional que a profeta Andréia falou lá no grupo, né, o escrito, ela falou sobre se tornar um. Ouça, Israel, o Senhor é um. Com quem que eu vou escolher me tornar um? Com a idolatria, as cobiças, os ídolos do meu coração, a sexualidade corrompida?
ou com o Senhor? A pureza, a santidade, a obediência completa, ainda que me doa, porque nem toda obediência vai ser assim simples, pura, fácil, ai nossa, é leve. Tem obediências que vai ser sacrifício mesmo, a gente vai fazer por amor, porque sabemos a quem amamos, a quem pertencemos e a quem queremos sempre pertencer e com quem nós queremos nos tornar, como diz Salmo 115. Tornar-se-ão iguais àqueles que adoram, que fazem, que compram, que patrocinam, tornar-se-ão iguais a eles. Que eu me torne, que você se torne igual àquele que você adora. Meu Deus, mas eu não estou adorando totalmente a Jesus. Às vezes eu adoro que Então vamos fazer a escolha hoje. Quem daqui nos doa, vamos adorar apenas ao Senhor com tudo que nós temos, com a nossa sexualidade, com a nossa moralidade. A nossa moralidade precisa adorar o Senhor. A palavra aqui em Coríntios, quando ele vai falar de fornicação, é porneia. Eu não sei se eu já citei isso. Que é prostituir o corpo, é todo tipo de ato ilícito sexual, mas como metáfora também, a expressão metafórica dessa palavra é ser dado à idolatria, adorar ídolos e comer com eles. Eu quero terminar essa mensagem aqui, talvez foi a coisa mais simples que você já ouviu em todo o propósito aqui, mas talvez seja coisas que você já pensou, que você acredita, que você já falou pra si mesmo, e eu só tô aqui de repente pra relembrar isso que você já sabe, né? Mas deixa eu te falar uma coisa que o Espírito falou no meu coração. Não é possível adorar ao Senhor por meio de um templo profanado. A gente tá aqui no final do ano já grego, né? E não sei se quando esse vídeo for ao ar vai ser, acho que já vai ter terminado a festa de Hanukkah. Mas quando eu lembro da festa de Hanukkah, que aquele povo se entristeceu quando viu o templo profanado, tudo profanado, e o esforço que eles fizeram para purificar tudo e poder adorar o Senhor mediante um templo santificado, limpo. E o milagre que Jesus operou pelos esforços daqueles homens de não aceitar serem escravos, não aceitar a profanação, não aceitar as leis do Senhor serem feitos nada, serem quebradas, lutarem, se levantarem, ver como o Senhor respondeu e aceitou a atitude deles de obedecer novamente e purificar tudo, para que a luz de Cristo, a luz que eles não sabiam que era Cristo, né? A luz do Espírito, a luz de Deus brilhasse novamente. A forma como Deus achou de responder a eles foi: aqui será o milagre. Vocês só têm isso, a obediência, pois eu vou operar o milagre através da obediência. Eu creio que se nós nos entregarmos de todo o coração, nos esforçarmos em tudo aquilo que nos é proposto, pegando cada chave que o Senhor nos dá, cada ministração que o Senhor tem dado, fazer isso ser derramado sobre a nossa vida, como ressurreição, eu creio que a luz do Senhor será o milagre de resposta, que a nossa moralidade vai ser curada, que o nosso corpo físico, almático, espírito vai ser curado. O Senhor vai nos dar novas vestes de moralidade, vestes de santidade. No lugar onde habitava as trevas, habitará a luz. Onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor, a verdade, a santidade do Senhor. Por que o Senhor cita tanto a idolatria, né? Porque a idolatria nos torna íntimos, é só ela que nos torna um com o nosso ídolo. E que o nosso ídolo seja a santidade, seja o Senhor, o santo, o verdadeiro, o amado. Então, eu quero só deixar essa frase para você. Não é possível adorar o Senhor por meio de um templo profanado. Talvez você já profanou o seu templo, como eu já profanei o meu. Mesmo sabendo que eu era templo do Espírito. É uma cegueira aqui entre nós. Mas é possível mediante o Senhor, mediante a confissão. Mais pra frente nós vamos falar também sobre a comunhão e a confissão dos pecados. É possível, mediante o arrependimento, a confissão, o andar na palavra, o cumprir a palavra, o obedecer a palavra, é possível ter um templo restaurado. Seja o seu nome, seja o seu casamento, seja a sua sexualidade, aliás, é tudo. É possível. Em Cristo é possível. Talvez no mundo não seja, e não é, mas em Cristo é possível. E nós estamos falando de Cristo, a verdade de Cristo. É Ele quem nos regenera, é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos dá nova identidade. Tudo aquilo que é imoralidade, que o pecado sexual, que os demônios através desses pecados roubaram,
que nós somos roubados até mesmo nas nossas emoções, na nossa psique, nos nossos caminhos neurais, que foi tudo despadronizado, padronizando-os de uma forma deturpada. É possível em Cristo ser regenerado em tudo. Está escrito que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos pode e vai operar em nós. É esse poder que Ele nos deu, de sermos regenerados em Cristo. E em nome de Jesus, que eu e que você sejamos a cada dia regenerados. Se você está aqui buscando cura, libertação, que esse poder maravilhoso do Cristo vivo, ressurreto, verdadeiro e santo, regenere você em tudo que você é. Que Ele possa com fogo tirar essas vestes que estão te vestindo hoje, que podem ter te vestido do pecado, da imoralidade, da corrupção mental, emocional, de vontades, de desejos ilícitos, que o Senhor possa trocar as suas vestes, trocar os seus pensamentos, através daquilo que você se propõe a fazer, através daquilo que você se propõe a fazer, que é obedecer, que é andar agora num caminho de novidade de vida, de regeneração, de santidade, em nome de Jesus. Não deixe mais que a imoralidade se torne a sua marca. Faça com que a partir de hoje, a partir da palavra que você tem escutado de Cristo Jesus, não somente nesses vídeos, que essa palavra seja a sua veste, seja os seus sapatos, seja a sua marca. Amém? Em nome de Jesus, que o seu rosto possa resplandecer aquilo que de melhor o Senhor vai começar a operar. A boa obra que Ele não vai parar enquanto não terminar. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom.